A sua empresa está preparada para uma migração para o Salesforce? Seja muito bem-vindo, eu me chamo Ariel Dornelles, sou sócio e cofundador da SR Consulting, uma consultoria especializada em Salesforce. Nós ajudamos a desbloquear o potencial do Salesforce na empresa dos nossos clientes. Já deixa o like aqui embaixo, que eu sei que tu vai gostar desse assunto, que é um assunto bem importante aí para uma implementação de Salesforce. Muitos dos nossos clientes, eles já passaram por diversos desafios na migração de dados do seu CRM antigo para o Salesforce. E ao longo dessa experiência, desses processos, a gente conseguiu desenvolver um guia, um playbook de boas práticas de como migrar os dados com um sucesso para o Salesforce. Tá, Ariel? E quais são esses passos? O primeiro passo que a gente costuma fazer é entender a modelagem de dados do sistema antigo, do CRM antigo. Quais os dados eu tenho no lead, quais os dados eu tenho de oportunidade, de clientes, de contratos que eu preciso migrar para o CRM novo, que é o Salesforce. Então esse é o primeiro passo, entender a modelagem do sistema legado, ou do sistema antigo, né, que está sendo migrado. O segundo passo é entender como que é a modelagem do Salesforce, como que o Salesforce funciona, quais são os objetos, quais são os dados, onde eles devem ser armazenados. Então, a partir disso, o terceiro passo é fazer essa tradução, eu fazer esse link com os dados do sistema antigo para o sistema novo, para o Salesforce. O próximo passo é analisar alguns dados críticos para a gente tomar uma decisão em qual ferramenta utilizar para migrar esses dados. Então a gente vai estar analisando volumetria, qual o volume de dados que eu quero migrar para o Salesforce, eu estou falando de centenas de registros, milhares ou milhões de registros. Isso tudo vai impactar na decisão que a gente vai tomar em qual a melhor ferramenta para atender nesse cenário. Além da volumetria, é importante a gente avaliar a necessidade de automatização desse processo, né? A gente consegue fazer migração de dados do CRM antigo para o novo de uma forma única, um one shot, que a gente chama, então eu fazer essa carga de uma vez só, ou eu ficar constantemente atualizando e sincronizando esses dados. Se a gente precisar automatizar, isso vai necessitar de um desenvolvimento de uma integração. Algumas dicas: quando a gente considera volumes mais baixos de registros, a gente consegue utilizar ferramentas como o Wizard, o próprio Wizard, o assistente de importação do Salesforce, ou algum plugin como o Salesforce Inspector. A gente consegue utilizar eles de forma bem simples, subindo um arquivo CSV, uma planilha Excel e fazer um mapeamento das colunas para os campos no Salesforce e a integração está feita. Então, para volumes mais altos, a gente pode utilizar o Data Loader e as APIs do Salesforce. O Data Loader, ele tem algumas restrições, ele tem algumas questões mais sensíveis ao servidor ou ao computador que está rodando ele. Ele é um aplicativo desktop onde tu baixa e roda ele localmente para fazer a integração com o Salesforce. Então, quando tu precisa de algo mais resiliente, que não tenha instabilidade, não corra risco de parar o processo no meio, o ideal é partir para a parte de APIs. Quando a gente fala de APIs, eu tenho duas possibilidades, a API REST e a API de bulk, que é a inserção em lotes, né? A API de bulk, ela é destinada para o processamento de um grande volume de dados. A gente está falando a partir de milhões de registros. Essa API, ela é a mais utilizada, né, por grandes empresas que estão trafegando volumes de dados bem significativos de forma segura e resiliente. O próximo passo depois disso tudo, né, a gente já entendeu a modelagem do CRM antigo, do CRM atual, a volumetria, qual a ferramenta a gente vai usar para fazer essa migração de dados. É importante destinar um ambiente para testes e validação, para que a gente consiga garantir que a modelagem está sendo feita corretamente, que a gente está conseguindo traduzir os campos corretos do sistema antigo para o Salesforce e a gente não tenha nenhuma surpresa no ambiente de produção, podendo gerar um impacto bem negativo aí para a empresa. Então é bem importante esse momento desse teste para validar e envolver as pessoas, os usuários-chave do sistema, quem está bem por dentro das informações, quem conhece como que funciona o CRM, quem utiliza ele, é o personagem ideal ali nesse processo de validação. E aí isso vai dar mais confiança, né? É importante testar bastante, validar se está tudo ok, para que daí isso seja feito em produção da forma mais transparente possível e que não tenha impacto no dia a dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem muitos desafios que as empresas passam quando elas não estão bem assessoradas nesse processo de migração. Alguns deles são estourar os limites de governança da sua org, do Salesforce, e isso pode ocasionar em problema, instabilidade no dia a dia, podendo prejudicar a operação, também podendo gerar custos extras para sua empresa no momento em que você estoura os limites de governança do Salesforce. Um segundo desafio que é bem relevante é então a fragilidade nessa migração e uma possível perda de dados. Pensa o seguinte, imagina que tu está migrando
milhões e milhões de registros da tua base, dos teus clientes, dos teus potenciais clientes também, e que nessa migração algum dado foi migrado da forma incorreta, e você tá perdendo daqui a pouco um dado de contato de um cliente-chave teu, ou informações sensíveis dos teus clientes. Qual o esforço para fazer essa força-tarefa, para corrigir esses dados, ou até para ir atrás novamente desses dados que foram perdidos? Isso pode gerar um transtorno financeiro e até psicológico para o time bem significativo. Então, ter essa segurança de que o dado está sendo migrado da forma correta é essencial para um sucesso aí na nossa migração dos dados. E, por último, um dos desafios também que é mais relevante ali, ou que as empresas elas acabam tendo muitas dificuldades, é em conseguir adaptar, fazer essa adaptação de modelagem do sistema antigo para o novo, né? E conseguir entender qual dado representa qual informação dentro do Salesforce. Se tu tá passando por esse momento, por desafios na migração de dados para o Salesforce, eu quero te dar alguns conselhos. O primeiro é, se tu não deu like ainda, vai lá, dá o like agora, comenta aí se tu curtiu o conteúdo, se tu tem alguma dúvida, comenta ali que a gente vai auxiliar vocês. O segundo conselho, então, é entenda muito bem a modelagem de dados do teu CRM que você quer migrar para o Salesforce. Esse é o primeiro ponto. Entender a modelagem de dados do Salesforce, entender como o Salesforce funciona, como que são os objetos, como que eles se representam ao longo do meu funil de vendas, do meu relacionamento com o cliente, é essencial para a gente conseguir fazer essa migração. E também para o próximo passo, que é traduzir os dados de um sistema para o outro. Então, entendendo as duas partes, a gente consegue conectar elas e fazer com que os dados sejam replicados ali da forma correta. Testar até se sentir confiante, isso é algo bem importante, às vezes é trivial de falar, mas é super relevante. Não esqueça de testar, destinar um ambiente para validar, pegar as segundas opiniões dos usuários, dos clientes finais, para fazer esse double check. E o último conselho que eu posso te dar é, se tu ainda tá com alguma dúvida, tem alguma insegurança no teu processo de migração do CRM antigo para o Salesforce e precisa de uma consultoria especializada, busca a SR Consulting, entra em contato com a gente aí, que a gente pode te ajudar nesse processo. Já temos bastante experiência aí, a gente pode fazer com que a tua migração seja uma migração de sucesso para o Salesforce e que vocês possam desbloquear o potencial do Salesforce na empresa de vocês. Obrigado e até a próxima.